Deus se esquece do seu povo? De forma alguma. Deus não se esqueceu de você. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bora para mais um devocional. Lembrando, dia 8, às 19 horas, 8 de novembro, lançamento do meu curso A Culpa é do Meu Corpo e haverá um preço promocional apenas de lançamento durante um dia. Vamos lá. Salmo 42, verso 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Por que te esqueceste de mim? Isso é verdade? O salmista aqui está retratando algo correto ou apenas uma sensação que ele tem que é uma sensação errada? Ora, depende. Em muitos momentos, a Bíblia usa esse termo, que Deus se esqueceu. Diante de um sofrimento intenso, o povo de Deus já reclamou algumas vezes de amnésia divina. Que Deus parece que Deus se esqueceu de seu povo. Um momento que a gente vê isso na Bíblia é na história de Noemi, lá no livro de Ruth. O texto bíblico diz que, por conta da fome, Noemi mudou de país. E depois ela voltou. Por quê? Veja o que declara Ruth 1,6. Então se dispôs ela, Noemi, com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Veja o termo, né? O povo estava passando fome. Então, naquele momento, parecia que Deus se esqueceu de seu povo. E, de fato, muitas vezes, a linguagem é essa mesma. Deus prometeu inúmeras vezes que se o povo se afastasse dele, Deus iria permitir que o povo andasse na miséria, constantemente enfermo, derrotado por seus inimigos. Então aqui, tudo indica que aquele período de fome que o povo passava era, de fato, o juízo de Deus. É como Deus tirando a sua bênção sobre o povo de Israel. Daí então essa expressão, Deus se lembrara de seu povo. Ou seja, parece que Deus tinha esquecido. Então isso acontece. Isso acontece sim. Em alguns momentos, você pode estar aí com essa sensação de abandono por conta de seus pecados. Você deve avaliar. Gente, se vocês me acompanham aqui, vocês já viram o quanto que eu já falei disso. Mas não é tema da minha preferência. É um tema bíblico. É um tema bíblico. Então, o que você deve avaliar é o seu coração. Examine o homem a si mesmo. Orar como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ore por isso. Ore para que Deus lhe direcione. Agora, outro exemplo. Sansão. Diz o texto bíblico que Dalila cortou o cabelo dele, que era apenas um símbolo de que Sansão havia perdido a sua consagração, sua fidelidade a Deus. Diz o texto que ele perde o cabelo e perde a força. Aí diz o texto que inimigos vieram contra ele. Ele foi contra esses inimigos. E o texto diz assim, ó, mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus não era mais com ele. Então, naquele momento ali, Deus o abandonou. Então, sim, em alguns momentos você está com a sensação de abandono e é real. Por quê? Essa sensação é Deus te despertando para que você volte. No fim das coisas, é mais a gente que o abandona, né? Agora, em segundo lugar, muitas vezes essa sensação de abandono é apenas uma sensação. Não é real. Não é real. Por quê? O que declara Deus em Isaías? Acaso pode a mãe que amamenta esquecer-se do seu filho que ainda mama? Pode? Pode? A resposta a gente sabe, pode. Mas, ele continua, ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Então, essa é a promessa de Deus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus Cristo. Portanto, quando você tiver a sensação de abandono, a situação estiver tão terrível e parece que Deus não ouve a sua oração, primeiro, pode ser que Ele não esteja ouvindo mesmo, como diz Isaías 59. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que Ele não vos ouça. Primeiro, ore a Deus humildemente para que Ele lhe mostre seu pecado. E você sabe como que Deus costuma mostrar o seu pecado? Sabe como? Por meio da palavra. A palavra, diz a Bíblia, é como espada que penetra até nós e rasga o nosso coração. Portanto, procure uma igreja bíblica. Fico muito feliz que vocês estejam comigo, desde que vocês procurem uma igreja bíblica.
Procure uma igreja bíblica. Então, primeiro, avalie o seu coração e, por meio da pregação da palavra, você vê os seus pecados. Segundo, se você tiver essa sensação de abandono, você tiver convicção que Deus não se esqueceu de você, de que você não está em pecado, é só uma sensação de abandono. Persevere, haja com fé. A fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção de fatos que ainda vão acontecer. O crente não anda por aquilo que vê ou sente, mas é por aquilo que crê. Então, quando você estiver sentindo apenas coisas ruins, parece que Deus não te ama, quando você estiver sentindo apenas, sabe, que parece que tudo é contra você, esqueça seu sentimento, caminhe pela fé. Caminhe pela fé. É gostoso demais, você vai ao culto e a palavra, a música toca o seu coração, você se emociona, mas às vezes não acontece nada disso. Isso não significa que Deus não é com você. Isso não significa. Continue caminhando, continue a paz, a alegria, assim como o sol vai voltar a brilhar. Não desanime. Pode a mãe que amamenta esquecer-se do seu filho, todavia Deus jamais se esquece de seu povo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, consola o teu povo nesta manhã. Aqueles que estão, Pai, passando um momento de muita dificuldade, eu oro que a graça do Senhor seja com eles, que o teu Espírito Santo os renove, que o Senhor possa fortalecê-los, em nome de Jesus. Pai, livra-os de todo mal, que a graça do Senhor esteja com eles onde eles estiverem. Pai, fortalece a fé do teu povo, enche-os de esperança. E Senhor, oramos pelo teu milagre, pela tua provisão, pela tua cura. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer o impossível e nós cremos nisso. Oramos, te agradecemos por mais um dia, pedimos que a tua bênção em mais um dia, que a tua mão nos conduza em mais este dia, em o nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Espero vocês aqui amanhã, quer dizer, hoje à noite, que a gente sempre tem vídeo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.